Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso amigo, do nosso querido, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com você. Que você possa, neste momento, separar um tempinho aí, para tudo que você está fazendo e vem meditar comigo nessa palavra. É um prazer, mais uma vez, poder estar com você para trazer uma palavra de Deus, uma palavra direto do céu para o seu coração. Essa palavra é uma palavra que eu já venho ruminando ela durante algum tempo. É uma palavra que eu tento a todos os dias aprimorá-la ela na minha vida, em execução na minha vida, pois é uma guerra diária referente ao que nós vamos falar hoje. Porque hoje eu quero falar com você referente àquilo que pode levar você ao topo ou pode levar você ao fracasso, tá? Em todas as áreas da sua vida. Sua mente tem dominado você? Como tem sido a sua mente? Então, eu poderia colocar um título para essa mensagem que seria: sua mente determina o resultado da sua vida. Aonde a sua mente tem te levado? Vamos para a palavra de Deus para a gente conseguir entender exatamente isso. Eu separei aqui uma palavra, né, na carta de Paulo, Romanos 12, que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se esforçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformemos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, que promessa que nós temos aqui nesse versículo. Que promessa que nós temos para as nossas vidas nesse versículo. A promessa aqui nesse versículo é que se a gente se desapegar da nossa carne, se a gente se desapegar das coisas terrenas, se a gente se desapegar do mundo e vivemos espiritualmente, nós provaremos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você consegue mensurar o que é isso? Você consegue entender o que isso pode proporcionar na sua vida? A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus é deixar com que Deus governe a sua vida, deixar com que Deus faça por você aquilo que você não consegue fazer. Mas aí, para isso, nós precisamos entender, né, o início desse versículo, do versículo 2 de Romanos capítulo 12, não se amoldem ao padrão deste mundo. E quando nós falamos que nós não podemos se amoldar dos padrões desse mundo, o que é o mundo propriamente dito? Nós temos que entender que nós não somos daqui. Nós temos que entender que o Éden foi sim um local físico que existiu. Muitas pessoas falam, o Éden era um local espiritual e a gente ainda vai residir no Éden, né, na eternidade. Eu não tenho esse entendimento, eu não tenho essa concepção. Para mim, o Éden era um local físico, a palavra é muito clara nisso, era um jardim onde Deus colocou Adão para cuidar. Então era um local físico sim, né? Então nós não pertencemos a esse lugar, nós estamos nesse lugar por um pecado lá do início. E desta forma o pecado é presente no mundo. E hoje nós temos concepção, nós temos entendimento do pecado. Então o que o mundo nos oferece que nos tira dos caminhos do Senhor, que nos tira da presença do Espírito Santo, que nos tira principalmente de ter um contato, intimidade com o nosso Pai, com aquele que nos criou, com aquele que nos projetou antes mesmo de virmos para a Terra. Então nós vemos, né, várias situações, as pessoas no dia a dia, né, que elas vivem e que eu posso resumir para você aqui em poucas palavras que eu separei, que coisas que podem tirar você do mundo, como por exemplo, o padrão desse mundo, o que é atrativo desse mundo: bebida, festa, drogas, prostituição, pornografia. Aí você me fala assim, mas eu não faço nada disso, tudo isso que você falou, eu não vivo nada disso, pois eu não estou envolvido com prostituição, eu não uso drogas, me afasto de todo esse tipo de coisa, eu não vejo pornografia, eu não faço nada disso.
Mas você pode ter certeza que tem coisinhas no mundo que estão te prendendo e que estão tirando você da presença de Deus. Quando a gente fala em coisas do mundo, nós temos que entender que tudo aquilo que tira o seu tempo para com Deus são coisas do mundo, que estão te afastando de Deus. Isso você está querendo dizer então que eu não tenho que trabalhar, porque eu trabalho muito, e aí como que eu vou estar em conexão com Deus nesse momento? Sim, você vai estar em conexão com Deus no seu trabalho. Aonde você estiver, você vai estar em conexão com Deus. Você vai estar tendo relacionamento, falando com Ele, agradecendo a tudo que Ele tem feito na sua vida. Isso é viver no mundo e não estar no mundo. Você não pode estar no mundo, você tem que viver aqui, sim. É a sua jornada, você tem que completar ela, mas viva de uma forma diferente, seja espiritual num lugar carnal. Tenha isso com você, que por onde você passar, você pode fazer a diferença. A gente escuta muitas pessoas falando assim, mas eu estou pronto para ir para o céu, porque eu não descumpro nada daquilo que é mandamento de Deus. Será? Como você pode ter essa convicção de que você está 100% pronto para herdar a eternidade? Para isso, você não pode estar em momento algum. Veja bem, eu não falei nada a respeito disso aqui, desses pecados aqui horríveis, mas será que em momento algum você tem algum desejo carnal? Será que em momento algum você coloca o dinheiro à frente de muitas coisas? Será que em nenhum momento você deseja, cobiça, seja carnal, mulher ou homem, ou até mesmo coisas? Será que em momento algum você levanta um falso testemunho sobre os seus irmãos? Em momento algum você pensa coisas ou julga os seus irmãos de atitudes que eles tenham tomado? Veja bem, esses são pequenos pecados. Pequenos ou grandes, não existe essa divisão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Mas uma mentirinha ali que eu contei para me ajudar em determinada situação, você pecou, meu irmão. Você pecou. E tudo isso está acontecendo porque sua mente está aceitando essas situações como natural. Simplesmente assim. A sua mente entende de que eu fazer uma mentirinha para que eu possa me promover ao trabalho, para que eu possa não deixar minha esposa preocupada ou nervosa comigo com determinada situação, ou vice-versa, a esposa com o marido, isso está resolvido, mas não está resolvido, porque a mentira não vem de Deus. Então, por menor que você possa imaginar que seja, que não vai surtir nenhum efeito drástico na sua vida, mas você está pecando. E quando você está pecando, você está se afastando de Deus. Então você tem que entender que a sua mente tem que estar 100% alinhada para que você consiga viver de uma forma em que você vai procurar não pecar, por mais nas condições pequenas que você considera. Você está pecando e você tem que parar com esse pecado. Então você tem que entender o que? A sua mente tem que estar voltada para o alvo. Qual é o seu alvo? O seu alvo é enriquecer, o seu alvo é ser uma pessoa reconhecida, é estar bem com as pessoas nas suas redes sociais, ou o seu alvo é Cristo? Ou o seu alvo é olhar para a cruz e saber que ali um homem, Deus, pagou um preço por você e você não está sendo digno de receber todo esse preço que ele pagou, todo o perdão que ele cumpriu por você. Tudo isso que você está fazendo até nos dias de hoje, até este momento em que você está me ouvindo, já está perdoado. Você já foi perdoado na cruz. Mas agora cabe a você. Se você vai continuar errando, você vai continuar produzindo outros pecados. Somos pecadores, não tem jeito, nós somos pecadores. Em alguma situação, nós vamos descumprir alguma coisa. Mas como está a sua mente? Como está o seu coração diante de tudo isso? Você tem procurado não pecar, não realizar novamente os mesmos erros? Eu errei hoje, mas eu não erro novamente nessa situação. Porque se eu errar novamente, eu estou persistindo no meu erro. Sendo que quando eu persisto é porque eu já tenho conhecimento dele. Então eu não persisto. Eu simplesmente vivo outras fases da vida, pois essa eu venci. É assim que tem que ser o seu pensamento.
E aí eu te convido para a gente entender como você pode alinhar a sua mente para que você possa andar de forma correta para com Deus. Então, eu separei aqui aquilo que vai produzir na sua vida se você não ajustar a sua mente. É mais um texto que eu separei, esse também está em Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a leis de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então eu te deixo essa reflexão. Você tem sido combatente contra a sua própria carne? Ou você tem deixado com que a sua carne, as suas vontades prevaleçam aquilo que você tem que cumprir das Sagradas Escrituras? O que você tem feito com o seu dia a dia, com o seu tempo, com a sua estadia nessa terra, com o seu relacionamento com as pessoas? O que você tem feito para cumprir essa palavra? Para que você não alcance a morte, assim como diz a palavra. Para que a sua carne não te leve à morte. Para que a sua carne haja junto com o seu espírito. O que você tem feito para que isso seja alinhado? Como renovar a nossa mente? Como renovar no dia a dia a nossa mente? Nós temos escutado muito, né? Na internet nós vemos, as pessoas muito se falam com essa onda de coach, né? Que está no Brasil agora também, né? Então a gente escuta muito de mindset. Eu preciso ajustar o meu mindset. O que é isso, mindset? Eu quero trazer você para este mundo e você entender que tem uma ligação muito grande com a palavra de Deus, para que você possa praticar isso acima de tudo, pois realmente não é fácil, é uma prática diária, é uma evolução diária. Não adianta você falar assim para mim: não, eu vou fazer tudo isso acontecer e daqui uma semana eu estou perfeito, não vou errar mais, porque você vai errar em alguma coisa. É natural, você é ser humano, as adversidades elas vão vir, as coisas vão acontecer, você vai lidar com outras pessoas que não pensam da mesma maneira que você. Então vai acontecer fatores que vão levar você a novamente avaliar cada uma das situações, mas com a sua mente alinhada, você vai conseguir avaliar no próprio momento da execução do fato. Você não vai precisar executar o fato de forma errônea, pecar, para depois avaliar. Você vai estar com a mente ajustada e você vai estar ligado na situação que vai acontecer. Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Eu separei aqui para você o que é o mindset. Mindset ele não tem uma tradução literal, né, para que a gente possa entender. Mas a gente tem aí as traduções que é de acordo com do usual, né, aquilo que é feito, da aplicação e tudo mais. Então, mindset é mentalidade ou configuração mental, tá? Então, é isso que significa o mindset. Então, é configurar a sua mente, ajustar a sua mente. E eu quero falar com você aqui de 4 situações que você precisa ajustar a sua mente para que você possa viver de uma forma mais tranquila, como nós vimos na palavra aqui, né? Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, para que você possa ter paz e para que você possa ter vida em abundância, tá? Que é isso que nós buscamos a todo tempo. Então, o primeiro pilar que eu separei aqui para que a gente tenha que buscar uma mentalidade, focar a nossa mentalidade, é focar no Espírito. Por que eu não coloquei mais nada antes disso? Porque a palavra de Deus nos fala que a mentalidade do Espírito nos traz vida e paz. Como você quer colocar outra mentalidade na frente do Espírito, sendo que é esta que vai te trazer vida e paz? Sem paz, como você consegue atuar profissionalmente? Como você consegue viver na sua casa, com a sua família, com os seus filhos? Como você consegue desenvolver as coisas do dia a dia sem paz? A paz é a base para tudo. Uma pessoa atribulada, sem paz,
é uma pessoa que não consegue chegar a nenhum objetivo. E nós temos que traçar objetivos. E eu posso colocar para você que esses 4 pilares aqui são 4 objetivos que eu tenho trabalhado em minha vida e eu convido você a trabalhar na sua vida também, porque você vai conseguir encontrar muitos resultados diante desses 4 pilares. Então, como que eu vou trabalhar na questão aqui a minha mentalidade de paz? Em primeiro lugar, meu irmão, você precisa se afastar daquilo que tem lhe tirado a paz. Se você tem pessoas ao seu redor que tiram a sua paz, afaste-se delas. Ah, mas eu convivo com essa pessoa o tempo todo. Então, aprenda a conviver com ela, porque se você convive, você tem que aprender a conviver. Então, ajude com que essa pessoa mude, porque quando você tiver a sensibilidade de espírito, você não vai mais querer julgar essa pessoa, ou você não vai mais querer olhar para ela com olhos de não querer estar perto, mas sim, você vai olhar com olhos de gratidão a Deus, por Deus ter colocado uma pessoa no seu caminho, que você vai poder ajudá-la a ser uma pessoa melhor. Então, ajuste o seu espírito onde você estiver, onde você andar. Então, se afaste daquilo que te atrapalha, como por exemplo, locais impróprios. Se você frequenta locais, não estou dizendo nenhum local irregular, nem nada, mas locais como por exemplo, grupos de amigos que na verdade te levam para caminhos errados, o que você está fazendo ali? Se você não é desse mundo, se você não é daqui, o que você está fazendo no lugar de pessoas que não agregam à sua vida espiritual? O que você está fazendo com que pessoas que estão te levando para o caminho da carne? E não só isso, então se você tem um ambiente ruim, se você tem praticado coisas que têm tomado o seu tempo do espiritual, você homem, eu quero falar justamente de um assunto que eu tenho visto com as pessoas que a gente tem conversado, com as pessoas que a gente tem tratado. O videogame tem tirado o tempo de Deus na sua vida, homem. Videogame, gente. Videogame não vai te levar a nada, nem a lugar nenhum. Videogame não vai acrescentar um espírito em você. O que o videogame pode te proporcionar? Aí você pode dizer assim, mas é o meu momento de lazer. Tá, mas você precisa de momento de lazer 7 dias na semana? Você precisa do videogame 7 dias da semana na sua vida? Se você sentar pelo menos uma vez na semana e ter ali 1 horinha, 1h30 na frente do videogame, poder estar ali no seu momento, principalmente você homem, na sua caixinha do nada, não é o suficiente? Será que esse tempo que essas coisas supérfluas, videogame, a televisão, a questão de ficar no celular, redes sociais, será que tudo isso, gente, não tem tomado o nosso tempo que era para a gente estar com Deus? Já parou para pensar se nós substituíssemos esse tempo para nós estarmos simplesmente conectados com o céu, com os olhos fechados, escutando um louvor, ou que seja meditando na palavra, lendo a palavra de Deus, para que a gente possa conhecer cada vez mais a Deus, ou você possa simplesmente estar com os amigos, falando das maravilhas de Deus. Como é bom estar em comunhão com os nossos irmãos, como é bom estar com os irmãos no momento, lógico, nós sempre temos alguma comidinha, alguma coisa envolvida, e a gente está ali no momento de comunhão, falando de Deus, falando das maravilhas que Deus tem feito na vida de cada um, e crescermos juntos. Use o seu tempo o máximo possível para se aproximar de Deus. Eu convido você a fazer esse teste, de você se aproximar de Deus, substituindo aquilo que é supérfluo na sua vida e que tem tomado o seu tempo de você estar com a sua família. Já que você não consegue deixar essas coisas para estar com a sua família, deixe essas coisas para estar com Deus, porque você está deixando 2 coisas importantes de lado: Deus em primeiro lugar e a sua família, para estar jogando bola, para estar na roda de amigos, que a gente pode às vezes até falar que seriam assentando as rodas dos escarnecedores. Você pode estar aí vidrado no videogame, redes sociais, na televisão, séries que estão tirando você do convívio espiritual. Então ajuste isso na sua vida. Tenha uma comunhão com Deus.
tenha uma intimidade com Deus. Ele é teu Pai. Ele é teu Pai, Ele está te ouvindo a todo tempo. Neste momento que você está ouvindo este vídeo, que você está escutando isso que eu estou falando, Ele está aí olhando para você. Então fale com Ele, sinta a presença dEle, sinta o tocar dEle, deixe com que Ele fale no seu coração, tenha intimidade com Ele, seja sensível a Ele, seja sensível ao ponto de que se uma pessoa bater a sua porta, você não vai entregar somente aquilo que ela precisa, e sim você vai ouvir a voz de Deus e você vai entregar aquilo que Deus está mandando e não somente o que a pessoa está te pedindo. Isso é ter sensibilidade, isso é estar conectado com o céu. Pratique isso, pois a prática diária da conexão com o céu vai te levar a níveis que você jamais imaginou. E assim você vai cumprir esse primeiro propósito, que é focar no Espírito, e automaticamente a paz vai te alcançar. Tudo aquilo que você tem se preocupado, que você tem tirado o seu sono, que tem deixado você aí de cabelos em pé, vai sumir, vai desaparecer. O problema não vai embora, mas Deus vai te dar paz o suficiente para que você ache a solução para todos os problemas, porque você já tem as respostas, porque ninguém carrega o fardo que não suporta. Ninguém carrega um fardo que seja de outro. Você carrega aquilo que é seu. Então você já tem a resposta para aquilo que você precisa. Você só precisa acreditar em você e ter paz. E quando eu digo ter paz, é ter a presença do Espírito Santo contigo. Então isso nós falamos no primeiro pilar. E o segundo pilar que eu quero falar com você é controlar as suas emoções. Nós temos visto, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que tudo está se tornando muito digital. Nós temos visto que as pessoas têm exposto muito a sua vida, têm colocado a sua vida, têm colocado as suas emoções acima de todas as coisas, demonstrando tudo nas redes sociais, brigando com as pessoas por pequenas coisas, brigando com todo mundo por tudo que acontece. Então, o que eu preciso falar para você? A sua emoção pode te levar ao fracasso. A sua emoção pode te levar a uma situação de complicação. A sua emoção, se ela estiver empregada no meio profissional, empresarial, ela pode te levar à ruína, ela pode te levar à demissão, ela pode te levar a fracassar o seu negócio. Não deixe com que a sua emoção sobressaia a sua razão. A sua razão, ela deve estar conectada com o Espírito. Quando você estiver conectado com o Espírito, a sua emoção ela não vai sobressair. Então, automaticamente, o primeiro pilar, ele vai suprir o segundo pilar aqui. Mas é um exercício diário, porque às vezes você consegue controlar a sua emoção com quem está na rua. Você consegue controlar a sua emoção e o seu comportamento com os seus amigos. Mas e dentro da sua casa? E a sua emoção com a sua esposa? Sua emoção com o seu marido? Como tem sido? Você estoura por qualquer coisa? Qualquer coisinha que aconteça dentro da casa, você já está estourando, você já está falando palavras feias, você já está falando palavrões. Será que isso tem sido uma atitude de um cristão? Será que isso tem sido atitudes que você deve realmente viver? Será que a sua emoção não está provocando isso acontecer? Cuide da sua emoção, cuide do seu lado emocional. Cuide um do outro, principalmente dentro da sua casa. É responsabilidade do marido cuidar do lado emocional da esposa, e é responsabilidade da esposa cuidar do lado emocional do marido, e é responsabilidade de ambos cuidarem dos seus filhos e daqueles que estiverem aí achegados a você. Então você tem um papel importante no sistema emocional de quem está ao seu redor. Promova coisas boas, promova paz de espírito e promova uma emoção agradável para os ambientes que você estiver. Cabe a você conseguir mudar tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, domine as suas emoções. Domine as suas emoções ao ponto de ninguém percebê-las, para que você possa, acima de tudo, mostrar aquilo que é necessário, levar a palavra de Deus, levar tudo aquilo que é preciso. Porém, a sua emoção, ela não deve ser jogada fora, a sua emoção ela não deve ser colocada, você não tem que se tornar uma pessoa fria, um cubo de gelo. Você precisa ter um equilíbrio, novamente o equilíbrio. A emoção, ela é muito importante.
Eu gosto muito de um exemplo de uma pessoa que convive no meu meio, que se você estiver triste, essa pessoa chora com você. Se você estiver feliz, essa pessoa sorri com você, porque ela sente a sua emoção, ela sente a sua vibração. E isso é tão importante, isso é tão especial, que somente uma pessoa espiritual consegue demonstrar uma emoção nesse nível. Então cuide da sua emoção, seja espiritual e seja emocional com o Espírito, porque assim você vai impactar as vidas e assim você vai cumprir aquilo que você precisa aqui nessa terra. Vamos para o terceiro pilar então, que é traçar objetivos. Você precisa ter objetivos na sua vida. Sem objetivos você não vai alcançar nada. Como eu falei no início, você que está, por exemplo, jogando videogame aí todos os dias da semana, você deixa o tempo, de vez de você estar fazendo outras coisas, você está lá com o seu tempo ocupado com isso. Que tal? Te convido a fazer uma coisa. Que tal se você fizer uma agenda na sua vida e organizar os horários da sua vida, do seu dia a dia, em tudo aquilo que você precisa fazer, até mesmo para o seu momento dedicado a Deus, até mesmo para o seu momento dedicado à oração. Por quê? Se você fizer uma agenda, você vai conseguir traçar uma rota que você vai seguir. E com a agenda, com a rota traçada, você não vai poder colocar outras coisas no lugar. E isso vai ser interessante porque você vai começar a sentir a necessidade de traçar objetivos para realizar os feitos. E aí esses objetivos vão te levar a sempre um crescimento espiritual, um crescimento profissional, um crescimento como pessoa, um crescimento emocional. Organize a sua vida, trace objetivos, coloque no papel. Não é nada, não é coisa de doido isso não. Coloque no papel o horário que você tem para cumprir cada função do seu dia a dia. Qual o seu horário de se alimentar? Qual o seu horário de trabalhar? Qual o seu horário de estar de joelhos? Qual o seu horário de estar com a família? Qual o seu horário de lazer? Delimite os seus horários. Mas lembre-se, mesmo delimitando os seus horários, Deus deve estar presente na sua vida a todo tempo. Aonde você andar, aquilo que você fizer, Deus tem que estar presente com você. Trace os objetivos para que você consiga alcançar aquilo que você quer, aquilo que você almeja e aquilo principalmente que você precisa, tá ok? E, além de tudo, finalizando, a gente precisa ter uma coisa: se agradar ao todo tempo. Seja agradecido, seja grato, fique feliz com aquilo que você conquistou. Por mais que não é exatamente aquilo que você deseja, a gratidão ela é importante. Você vai evoluir, seja com coisas boas ou seja com dificuldades, você vai evoluir, porque a dificuldade também nos trazem aprendizados. Então seja grato, agradeça a Deus, só para você conseguir fazer isso aqui, ó, só para você respirar, já seja grato. Então seja grato e, acima de tudo, comemore os resultados, porque comemorar os resultados vai te trazer inspiração para buscar sempre mais. Comemore os resultados, é necessário que você alcance as coisas, e quando você alcançar, você não pode simplesmente fazer um checklist, isso aqui eu alcancei, está feito. Não é assim, de maneira alguma. Alcancei um resultado que estava traçado, comemore, grite, vibre, agradeça ao Senhor, sente com a sua família, compartilhe com quem você ama e comemore aquilo que você tem alcançado. Pois somente assim você vai programar a sua mente de que é bom fazer todo esse processo difícil de busca, porque no final você tem uma recompensa. A comemoração para o seu cérebro vai ser uma recompensa, e assim você vai estar programando a sua mente que aquele processo é bom, aquele processo é agradável, e aí você vai começar a, toda vez que você tiver um novo desafio, você vai encarar ele com muito mais garra, como um guerreiro realmente, que sabe que vai alcançar um resultado lá no fim, que vai trazer algo muito agradável. Esse sentimento vai trazer para você diversas emoções, e essas emoções é as que tem que ficar gravada em você, as emoções de felicidade, as emoções de agradecimento, as emoções de conquista. Se você não fizer isso,
você vai continuar mantendo emoções do processo. E o processo nem sempre é tão fácil. O processo geralmente ele é arduoso, o processo dói. E aí você vai gravar as emoções do processo. Então a comemoração é importante, porque daí você está como se fosse um HD. Você está apagando aquela emoção, você está riscando aquela emoção e substituindo por emoções novas. Então faça isso com muito vigor, faça com muita realidade, porque você precisa disso para que você possa ter uma vida perfeita, uma vida agradável com Deus. Então, para tudo isso, para que se cumpra a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Se você cumprir tudo isso, você vai experimentar o sobrenatural, algo que você até hoje não conheceu, ou se conheceu, está com saudade de sentir novamente. Então cumpra tudo isso. Eu separei para você uma frase da pastora Renata Mateus, que é a minha pastora, que me chamou muito a atenção de um culto dela, que ela diz o seguinte: não se conforme com os padrões deste mundo, resista ao pecado. Você precisa dizer não ao sistema. Os padrões dessa terra não combinam com os padrões do céu. Estabeleça uma vida de fé. Desperte tu que dormes. Eu quero deixar essa reflexão para você. Desperta-te. Acorda. Acorda. O tempo está passando. A vida é passageira. Tudo isso aqui que você tem vivido vai passar muito rápido. E o que você tem feito com o seu tempo? Não há tempo mais para se perder. Então venha ganhar tempo. Venha se aproximar de Deus. Venha sentir a presença do Espírito Santo em sua vida. Eu quero nesse momento orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhos aí e também clame ao Pai aquilo que você precisa arrumar na sua vida. Coloca nas mãos dele neste momento aquilo que você já identificou com essa palavra, que você está errando no seu dia a dia, aquilo que você vai se comprometer com ele neste momento, que você vai mudar e daqui em diante você vai agir de forma diferente. Daqui em diante você vai ser uma pessoa diferente. Senhor, eu quero orar nesse momento, Pai, em primeiro lugar para te agradecer, Senhor. Te agradecer por esta palavra, Pai. Agradecer pelo Senhor falar aos nossos corações, Pai. Sim, ao meu também, Pai. De tudo aquilo que nós temos que mudar, de tudo aquilo que nós temos que fazer em nossas vidas, para agradar acima de tudo a Ti, Pai. Pois a Sua presença é a única coisa que nos interessa, Pai. É o único bem que possamos ter, Pai. Nada pode comprar isso, Pai. Nada pode substituir a Tua presença, Senhor. Então eu te peço nesse momento, Pai, vem de encontro conosco, Pai. Vai de encontro com esse irmão, com essa irmã que está ouvindo essa mensagem, Pai. Vai de encontro com eles, Pai. Tira do coração deles todo e qualquer sentimento, Pai, de derrota, Pai. Tudo aquilo que ele possa imaginar, ela possa imaginar que ela estava errando nesse momento, Pai. E faça com que isso seja um transformador, Pai. Que esse é um momento de identificarmos, Pai, aquilo que nós temos errados, Pai. E que nós possamos fazer com que isso seja passado, Pai, e que não erremos mais. Vai de encontro, Pai, com a casa de cada um que está ouvindo essa mensagem nesse momento, Pai. Leva refrigério, Pai. Leva sabedoria. Leva, Pai, acima de tudo, a Sua sabedoria, Pai, que vem do céu, Pai, sobre a vida de cada um. E que eles possam sentir, acima de tudo, Pai, a Tua presença, Senhor, onde quer que estejam. E que o Senhor possa, Pai, produzir mudança na mente de cada um deles, Pai. Ajuda-os, Pai. Ajuda-os a tampar os seus ouvidos, Pai, para aquilo que vem do inimigo, Pai, aquilo que vem do inferno, e que eles não escutem mais a voz do inferno, Pai, que eles não escutem mais a voz do mundo, Pai, aquilo que os atrai para o mundo, Pai, aquilo que os afasta de Ti, Pai. Nos dê força, Pai, para que eles possam suportar a todas as tentações desse mundo, Pai, para que possamos suportar todas as atrações desse mundo, para que possamos, acima de tudo, Pai, usar o nosso tempo para nos aproximarmos de Ti, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, a todo tempo estar no controle de tudo aquilo que fizermos, Pai, e que no final, Pai, possamos dizer: Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer, Senhor. Então, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor já tem cumprido aquilo que temos pedido, e o Senhor sabe da intenção do coração de cada um, Pai. Por isso eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Fica com essa mensagem, meu irmão. Reflita aí. E que nós possamos ainda ter outros momentos de reflexão juntos. Um grande abraço. Fique na paz e na graça do Senhor.